E dessa forma você consegue transformar a realidade de verdade por total e de maneira concreta, né? Uma maneira que é imutável, você não consegue mudar isso aí depois. Depois que você desenvolve esse hábito, é muito difícil você... Aliás, não vou nem falar que é difícil, você não consegue viver de outra forma. Tem uma coisa que Jesus ensina em João 17:20. É um capítulo que fala sobre a oração de todos os que creem, né? Ele ora para que nós creiamos e entendamos como unidade, né? A humanidade como uma pessoa só, como uma única coisa. E isso eu aprendi depois de muito tempo, coisa que se eu aprendesse antes na minha adolescência, eu não teria batido cabeça com várias coisas, né? Por exemplo, perder oportunidades de emprego, perder oportunidades de relacionamento e até mesmo perder a oportunidade de prosperar na vida. Tudo isso tem relação com isso que Jesus ensina pra gente em João 17:20. Sabe aquela pessoa que chega no seu ambiente de trabalho e ela sempre está reclamando? Ou alguém vai falar com ela e ela não dá atenção para o que a pessoa está falando e simplesmente ela fala outra coisa nada a ver, porque na mente dela tudo que importa é o que ela quer falar e não o que os outros estão falando? Sabe aquela namorada ou aquele namorado que quando você fala que você vai ler um livro, ou vai estudar, ou vai fazer alguma coisa nova que você quer, ele te impede, ele não gosta que você faça isso? E sabe também aquela vez que você estava com dinheiro na conta e você pensou, não, eu vou guardar esse dinheiro, eu vou guardar aqui 50% desse dinheiro porque agora eu consigo e etc. E depois de uma semana você viu que você esvaziou o seu carrinho da Shopee, comprou várias coisas que no final das contas você nem precisava. Isso tem a ver com um estilo de vida que propicia uma desunião, uma desarmonia. Todos esses exemplos que eu dei. Se todos esses exemplos que eu dei, as pessoas envolvidas que você lembrou, ou exemplos que eu dei, essas pessoas fossem empáticas, ou seja, se elas se colocassem no lugar do próximo antes de olhar para si mesmo, todas as decisões seriam diferentes. A pessoa olharia para aquele rapaz no emprego, por exemplo, que eu acabei de dar de exemplo, ele olharia e pensaria, poxa, o que essa pessoa está tentando comunicar para mim? O que é relevante para a minha vida essa informação? Ou até mesmo, se não é nada relevante, mas essa pessoa ela precisa de atenção, é legal você dar atenção para uma outra pessoa, principalmente as que estão precisando. Isso só entra na nossa cabeça humana depois que a gente entende o que Jesus fala em João 17:20. Porque se não fosse ele, nós jamais entenderíamos. Como você pode perceber até aqui, o vilão desses termos, né, é a desunião, a desarmonia, a separação, a divisão. Tem até um texto que Jesus fala que um reino dividido, ele não consegue prosperar, né? Um reino que está se dividido, ele não consegue se entender. E o contrário disso tudo é justamente a libertação que ele vem nos ensinar. Não só nos ensinar, como ele fala para a gente praticar isso. Eu vou ler o versículo 20 e o 21 de João 17, porque esse capítulo ele é muito grande. Eu não vou ler João 17 inteiro, porque apesar de não ser grande, para essa explicação que a gente está tentando fazer, vai ser um pouco mais minucioso, tá bom? João 17, 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. E o 21 diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ou és em mim. Ou seja, o que Jesus está falando? Vou dar um corte aqui já, não vou ler o resto, espera aí. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ou és em mim. Ou seja, o que ele está falando? Para que todos eles que estão escutando sejam um, que nem eu, porque eu tenho certeza, Jesus falando, eu tenho certeza que Pai, Deus, está em mim. E se eles me imitarem, se eles olharem para mim e ver que eu sou de verdade porque Deus está em mim, eles farão a mesma coisa. Porque a verdade ela sempre vai vencer a mentira. A luz sempre vai vencer a treva. Continuando, ele fala, ou és em mim, ou seja, Deus és em mim, nele, né, Jesus, e eu, Jesus, em ti. Ou seja, é uma seta de vai e vem. É Deus, Jesus e uma seta de vai e vem. Deus está em Jesus e Jesus está em Deus. Um não está sem o outro. Para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que Jesus está falando para a gente? É que se nós
humanos hoje em dia não falássemos de Jesus, não mostrássemos com as nossas atitudes que a palavra dele na verdade liberta, por exemplo, naturalmente falando, pessoa, porque nós somos animais, né? Nós somos da divisão ali dos grandes primatas, né? Então, um orangotango, um gorila, um chimpanzé, um humano, nós somos grandes mamíferos. Porém, apesar de sermos animais, somos seres espirituais, temos racionalidade, temos razão, temos emoção, temos livre-arbítrio, etc, etc, etc. Então, esse mundo natural, esse mundo da natureza humano, mamífero, animal, não nos permitiria perdoar o próximo, amar o próximo mais do que nós mesmos. Obedecer a Deus e negar todas as coisas que existem no mundo em prol de algo maior. Esse tipo de coisa não é da nossa natureza. É uma natureza que é espiritual, ela é mental. Por isso que tem como você enxergar o mundo de duas formas. Tem como você enxergar o mundo de forma natural ou tem como você enxergar o mundo de forma espiritual. A forma espiritual nada mais é do que você afinar, você sensibilizar a sua visão. Não estou falando que é fácil, só estou falando que é simples. E sim, é simples mesmo. É tão simples que chega a ser quase impossível de entender. Porque quanto mais simples, mais difícil. Grava isso, essa frase é minha, tá? Quanto mais simples, mais difícil é. Mais pura certeza. Tanto é que Jesus foi o homem mais simples e até hoje é o mais estudado. E hoje em dia, por exemplo, né, a maior dor da sociedade é acordar cedo, correr, estudar. São coisas simples, são coisas que na década de 70, 80 era simples. Hoje em dia o que é difícil é você estudar sobre as novas tecnologias, você dominar a inteligência artificial, você dominar as mídias sociais. Isso é verdadeira dificuldade, né? Eu falo técnica. Agora, a maior dificuldade no mundo atual, principalmente para curar depressão, ansiedade e outros problemas que ocorrem no raciocínio e na mente humana, você tem soluções que são extremamente simples, né? Meu avô de 80, quase 80 anos, ele faz justamente o que hoje o pessoal está falando para fazer. Cara, é a rotina de um senhor de idade, entendeu? Então, assim, na verdade, você avançar para o futuro nada mais é do que você entender o que aconteceu no passado. E no passado distante, tão distante, há 2000 anos atrás, um Messias que falou coisas que ninguém neste mundo jamais teria coragem de fazer. Por exemplo, esse texto de João 17, que ele ora para que entendamos, né, que somos uma sociedade, somos uma unidade. Na verdade, a maioria esmagadora das pessoas, elas não entendem dessa forma o mundo. E é por isso que o mundo ele é tão egoísta. O mundo ele é muito egoísta porque quando você passa uma compra ali no supermercado, você fala bom dia, e já era, débito, crédito e é nóis, valeu. Sabe, você não interage, você não olha, você não percebe, você não se desafia, sabe? É olhar, chegar para alguém e falar uma coisa que tá na sua cabeça, mas você nunca teria coragem de falar. E você fala, aí você olha e vê que não te matou, não acabou com você, a pessoa não te oprimiu, na verdade você ganhou até uma certa autoridade depois que você falou. Aí você começa a enxergar o mundo de forma diferente. As pessoas, elas têm medo de ser quem elas são, porque elas acreditam que fazem parte de grupo X, de grupo Y, ou eu sou assim, eu sou X, eu sou Y. Na verdade, você não é nada pré-definido. Você não está em nenhum molde. Você é único. E é por isso que quando você consegue entender esse senso de humanidade, né? Porque imagina, assim como protozoários, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, mitocôndrias, organismos em geral, né, bactérias, os humanos também são organismos. Eles são uma espécie só que estão sobre a face da Terra, né, sobre a camada mais superficial. Nós habitamos essa camada superficial e somos divididos em mais de 8 bilhões. 8 bilhões é mais ou menos ali a quantidade de um organismo, a quantidade de bactérias que está dentro de um organismo. Então nós somos organismos vivos. Cada um representa uma pequeniníssima fração
daquilo que é uma expressão máxima do universo. Por exemplo, o cara ele entra na escola, igual aconteceu nos Estados Unidos, né? O massacre de Columbine, por exemplo. Eles entraram, os dois meninos lá entraram na escola, mataram dezenas de estudantes, professores, ocorreu o maior atentado no ano de 1999, se eu não me engano. Mas por que eles fizeram isso? Porque o bullying era tão grande, o universo ele se manifestou dessa forma, porque a opressão, o bullying, a perturbação dentro da casa deles era tão grande que a forma deles externalizar aquilo que eles tinham no coração era ficar usando um atentado. É ruim, é péssimo, é horrível, é horripilante. Isso assusta todo mundo, isso dói no nosso coração como sociedade. Mas a gente precisa entender que na verdade é só uma resposta àquilo que já estava acontecendo há muito tempo. Por isso que essa discordância, essa desunião, essa separação mesmo que está ocorrendo, sabe? Por exemplo, pai, mãe, padre, crente, sabe? O cara que ele é espiritual e o outro que gosta mais de coisas materiais. Sempre tem uma divisão, sabe? É o preto e o branco, é o homem contra a mulher, é a criança da escola pública contra a escola particular. E na verdade nós somos tudo a mesma coisa. Se você chegar para o Elon Musk e quebrar a perna dele, ele vai chorar de dor. Se chegar para o cara mais pobre aqui do Brasil, o cara que tem a família mais hipossuficiente, o cara que passa a maior miséria, e quebrar a perna dele, ele vai chorar também. Então assim, não importa o que está acontecendo no mundo fora, o sentimento interno todos nós temos igual. Nós somos igual. Quando você xinga alguém, essa pessoa ficou brava ou ficou triste na mesma intensidade que você ficaria se alguém xingasse você do jeito que você xingou ela. Por isso a importância de nós entendermos o mundo como realmente uma unidade, a humanidade, que nós somos uma unidade humana. E agora você me pergunta, mas beleza, Antônio, chegamos até aqui, mas como que eu faço? Como que eu externalizo isso para minha vida? O mesmo método que as pessoas usam para conquistar qualquer coisa na vida, ou seja, através dos hábitos, da repetição, da constância, você também vai utilizar para poder colocar isso em prática. Primeiro, tendo em consciência, tendo na cabeça já que todos nós somos um organismo, né? Assim como um coração, um órgão, um pulmão, um órgão, um pâncreas, um órgão, mas todos eles completam um organismo vivo, nós somos órgãos pequenos que formamos grupos que formam um organismo inteiro vivo. O Brasil é uma coisa, os Estados Unidos é outra, a China é outra, mas o ser humano é tudo igual. Segundo passo é você entender que o ser humano é agente transformador da própria realidade. Assim como uma pessoa, né, o exemplo que eu dei aqui, triste, mas é um exemplo real, factível, aconteceu do massacre de Columbine, eles chegaram e mostraram o que eles foram fazer. E a realidade, ela correspondeu àquilo que eles queriam. Você também pode fazer isso. Se Deus quiser, você não faça isso com um massacre, você faça isso educando as pessoas, sendo singelo, sendo manso, sendo humilde. E dessa forma você consegue transformar a realidade de verdade por total e de maneira concreta, né? Uma maneira que é imutável, você não consegue mudar isso aí depois. Depois que você desenvolve esse hábito, é muito difícil você... Aliás, não vou nem falar que é difícil, você não consegue viver de outra forma. Terceiro passo, e não menos importante, você vai ter que entender que só dessa forma você vai ser verdadeiramente feliz. As pessoas, elas vivem fazendo passo a passo, criando métodos, faça isso, faça aquilo, e melhore nisso, melhore naquilo. Cara, você só precisa entender isso. Depois que você entender isso, acabou. Você não precisa correr atrás mais da felicidade. Eu vou correr atrás, eu vou ver isso, eu vou assistir aquilo, eu vou ler tal livro. Não. Você simplesmente agora acalmou a sua tempestade interna e agora você consegue de verdade, de maneira fiel, dar os próximos passos da sua vida. Gente, esse conselho aqui é muito show de bola, é muito top. Tá bom? Se você ainda tá com dúvidas, se você ainda quer saber mais sobre esse assunto, sugiro que deixe aqui nos comentários as suas dúvidas para que nos próximos vídeos a gente consiga responder. Você já gostou desse conteúdo? Dá o like, se inscreve.